As 7 colunas da sabedoria, parte 1. Provérbios capítulo 16, versículo de número 16, está escrito: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Provérbios capítulo 24, versículo 3, está escrito: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Provérbios capítulo 9, versículo 1, está escrito: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Aqui nós podemos observar que a sabedoria, na vida de uma pessoa, ela tem uma vida estruturada, organizada. Uma pessoa que ela tem sabedoria divina, não confunda com a esperteza do mundo, mas a sabedoria divina, ela evita de entrar ou de criar muitos problemas, porque ela é revestida de uma sabedoria e ela sabe como lidar e proceder em cada situação. Quando a Bíblia vem e fala que a sabedoria já edificou a casa, já lavrou as 7 colunas, nós sabemos que a coluna ela tem como função, como finalidade, trazer uma sustentabilidade para uma casa, para um prédio, para um shopping, para um imóvel e assim sucessivamente. Temos que buscar em Deus essa sabedoria. Como a Bíblia fala sobre 7 colunas, cada domingo eu quero abordar um tema direcionado a cada coluna. Lógico que, conforme eu for ministrando, o Espírito Santo pode estar trazendo ao teu coração outros temas, outras orientações que também são colunas para a sua vida, para a edificação da sua casa. E a primeira coluna que eu vou citar hoje, eu vou falar a respeito da humildade. Uma pessoa que é sábia, ela é humilde. Uma pessoa que não é humilde, ela não tem sabedoria divina. Então, o que é a humildade? Vamos lá. A humildade é uma qualidade muito importante. Quem é humilde, reconhece que sua vida depende de Deus. Tudo o que faz, todos os seus talentos, todos os seus sucessos, vêm de Deus. O humilde reconhece que sem Deus não é nada. O orgulho afasta de Deus, mas a humildade aproxima. A humildade leva a reconhecer o pecado e a pedir perdão. A humildade também ajuda nos relacionamentos com os outros, ou com outras pessoas, né? A humildade reconhece que não é melhor do que ninguém, e todos merecem amor e atenção. Deus abençoa o humilde. Então, uma pessoa humilde, ela não se sente melhor do que ninguém. Uma pessoa humilde, se ela erra, ela não tem problema nenhum em reconhecer o seu erro, assumir o seu erro e pedir perdão. Uma pessoa humilde, ela consegue com facilidade se relacionar com pessoas, até com aquelas mais difíceis de lidar. Então a humildade é de extrema importância para ter uma vida edificada, para ter uma vida feliz. E eu vou citar agora exemplos de humildade e falta de humildade. E o exemplo como falta de humildade, eu até recentemente eu citei aqui uma pregação, eu vou falar a respeito do rei Uzias. Mas vamos dar sequência à leitura do estudo. Algumas passagens bíblicas falando sobre humildade e falta da mesma. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3 ao 5, está escrito: tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Aqui menciona Uzias fazendo coisas agradáveis a Deus.
Um homem dotado de uma sabedoria divina que estava fazendo o que agradava a Deus. E o tempo foi passando e ele foi se fortalecendo no reinado. Só que junto com o fortalecimento, ele deixou de levar a humildade. Junto com o fortalecimento do reino dele, ele começou a deixar Deus para trás. E olha o que você encontra em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 ao 21. Mas havendo-se já fortificado, ou seja, o reinado dele fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém os sacerdotes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste. Aqui ele entrou no templo e começou a fazer o que não era para ele fazer. Qual foi a consequência? Os sacerdotes começaram a repreender ele e ele não aceitou a repreensão. Ele rejeitou a repreensão. Continuando. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Então este rei, que começou muito bem, fazendo o que era agradável aos olhos do Senhor, ele finaliza sozinho, leproso, porque lhe faltou a humildade. Analisa se no seu dia a dia não está faltando humildade. Se estiver faltando, procure entrar na linha. Nós sabemos que o ser humano em si, ele tem uma tendência para ser um pouco orgulhoso. Mas tem determinados momentos, irmãos, que nós temos que parar e falar: eu preciso mudar nisso. Eu não posso continuar com este comportamento. Porque este comportamento vai levar eu a perder o casamento, vai levar a perder o emprego, vai levar às vezes até a empresa a falir, porque a pessoa não tem a humildade. Às vezes a pessoa está naquele patamar que ela se sente superior a todo mundo, se sente melhor do que os demais. Não faça isso. Você não é melhor do que ninguém. A vida pode ter te proporcionado algumas portas que com facilidade ou com luta você conseguiu vencer e outros não. Mas isso não te dá o direito de você se sentir melhor do que ninguém. Quanto mais a pessoa cresce, mais humilde a pessoa tem que ser. Continuando, Provérbios capítulo 22, versículo 4, está escrito: o galardão da humildade é o temor do Senhor, e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. O galardão da humildade, a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 está escrito: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui vem uma orientação para os jovens: eles respeitar os anciões. Como assim? Pessoas mais velhas, mais experientes, no caso os pais. Você encontra muitos jovens hoje que bate boca com os pais orientando, mostrando o que é certo, e eles batendo boca com os pais assim como se eles fossem um dono da verdade. Isso é soberba. Isso é falta de humildade. A pessoa humilde, ela aprende com quem tem mais experiência. A pessoa humilde, ela para ouvir quem tem mais experiência. Por quê? Porque quando ela para ouvir quem tem mais experiência,
ela acaba não quebrando a cara, porque ela recebe orientações, atitudes erradas que ela iria tomar, ela não toma, porque ela ouviu alguém mais experiente. O experiente, irmãos, ele prepara o caminho para aquela pessoa que é sábia conseguir chegar lá sem quebrar a cara. Então o experiente, ele já passou, já bateu com a cara na parede, já quebrou a cara algumas vezes, chegou lá no topo. Aí vem o quê? O inexperiente que está começando. Quando ele escuta o experiente, ele evita um monte de problemas. Aquele conselho que ele recebe, olha, não faça isso. Não, mas eu vou fazer isso. Não, mas não faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Aí ele é humilde. Ele aceita aquela orientação. Ele segue aquela orientação. Ele evita um problema, ou vários problemas. Quantas pessoas quebram a cara, irmãos, porque não escutam pessoas mais experientes? Hoje é tão fácil você ouvir pessoas, conselhos sábios. Antigamente era difícil, às vezes, você conseguir uma orientação com uma pessoa mais experiente. Hoje é muito fácil, você ter um celular na mão, você grava uma mensagem de voz. E às vezes quem tem um pouco de bagagem maior para orientar, às vezes o próprio pastor da igreja tem um pouco de bagagem maior. Não significa que seja mais de Deus do que você. Você pode até ser mais de Deus do que o pastor, mas às vezes o pastor já tem alguma experiência que para aquela situação que você está vivendo, uma orientação vai ajudar e muito. Mas às vezes a pessoa não toma essa orientação, não segue esse conselho. Às vezes é mais fácil para procurar o pastor para falar: pastor, eu emprestei meu nome para comprar um carro, o cara não está pagando, estou todo enrolado. O ideal seria perguntar: pastor, eu devo comprar o carro ou não? Meu amigo pediu para eu tirar um carro, eu devo comprar ou não esse carro? E às vezes quando procura um conselho, já é com um problema fora do comum. Às vezes está com uma doença, não passa uma mensagem pedindo oração, mas depois fala: pastor, estou com câncer. Ok, mas por que quando estava sentindo alguma coisa, não já pediu uma oração? Não, porque eu não gosto de incomodar. Irmãos, às vezes a pessoa é muito acomodada. Hoje nós estamos na época da tecnologia. Antigamente a única forma de você falar com alguém era marcando um horário, você se deslocando até aquele local. E se fosse pelo telefone, você tinha que ir num orelhão. Hoje não, nós temos a informática na mão. 99% dos seus problemas, você consegue orientação pelo WhatsApp, sem constranger você em nada, sem colocar você em risco nenhum. Porque você manda um áudio, o pastor explica, depois você exclui. Mas começam a dar, está de cabeça quente, quer saber de uma coisa? Segunda-feira eu vou na empresa, vou pedir as contas. Ok. Mas por quê? Não, porque eu estou de saco cheio de tudo. Você já passou a mensagem para o pastor pedindo uma orientação? Porque, estou de saco cheio, ok. Mas será que é a decisão certa? Mas a pessoa começa a agir precipitadamente, agir de qualquer maneira. E não tem a humildade para aprender com os outros. Continuando, Provérbios capítulo 29, versículo 23 está escrito: o orgulhoso termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Como é que termina o orgulhoso? Humilhado. Como é que termina o humilde? Honrado. Provérbios capítulo 18, versículo 12. A arrogância procede à destruição, a humildade procede à honra. A arrogância procede à destruição, a humildade procede à honra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Aqui está se referindo à salvação, à terra prometida. Filipenses capítulo 2, versículo 3 está escrito: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Nada façais por contenda
ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Aqui não é um complexo de inferioridade. Não é você se sentir inferior num complexo de inferioridade. Quando fala tratar o outro como se fosse superior a você, mostra o quê? Um respeito. Você não vai tratar o seu superior de qualquer jeito. Então, a Bíblia fala o quê? Para você tratar o próximo como se o próximo fosse superior a você. Então, na hora, irmãos, de conversar, não seja uma pessoa arrogante, achando que você é a cereja do bolo. Quando alguém quiser falar alguma coisa, deixa falar. E por mais que aquilo que a pessoa fale venha a ser bobagem, entenda o mundo daquela pessoa e respeite. Aquilo que para você é bobagem, para ela não é. Para ela pode ser um projeto de sucesso. Mas a pessoa às vezes se sente tão assim, tão preparado, que o que vem dos outros, não, os outros são fraquinhos, eu sou forte demais, os outros são fracos. Isso é orgulho, isso é soberba. Eu trabalhei, irmão, 6 anos em São Paulo, em uma empresa, e eu tive muito orgulho dos meus patrões. Pense em patrões humildes. E aonde eu vou, eu falo. Eu creio que todos vocês aqui já ouviram falar em Abílio Diniz, que é o dono do Pão de Açúcar. Lá, qualquer funcionário, independente do departamento, tem alguma ideia? Pode falar. Pode falar. Qual é a sugestão? Mensalmente, não sei como funciona hoje, mensalmente, reunia funcionários de diversas lojas, qualquer funcionário que quisesse ir, colocava dentro de um auditório. Quem tem sugestão para melhorar a empresa? Saía cada conselho sem noção nenhuma, agradecia e ainda presenteava aquela pessoa por ter dado uma opinião. Mas quantas empresas, os donos, às vezes não têm a humildade para ouvir pessoas que têm a orientação para aquele problema. Não tem humildade. Às vezes está enfrentando um problema e tem alguém da família que pode orientar, tem orientação, mas a pessoa é tão soberbo que ela não consegue parar para ouvir ninguém. Ela não quer ouvir ninguém. Ela acha que se ela ouvir alguém e ela seguir a orientação de alguém, é como se isso fosse algo negativo para ela. Isso é orgulho, é soberba. Como eu estava falando, o Abílio Diniz parava para ouvir. Podia ser quem fosse, a pessoa do auxiliar de limpeza, o abastecedor das gôndolas, o gerente, qualquer pessoa pode falar. Aonde podemos melhorar. E no meio daquelas multidões de orientações, onde 90% não se aproveitava nada, algumas se aproveitavam. Pensava que não, alguma coisa melhorava. Começou com o pai dele com uma simples padariazinha, fundada em 7 de setembro de 1948, uma simples padaria pequenininha, virou uma mega potência. Para ouvir. Quanta gente perde porque não para ouvir. Eu já tenho a minha ideia formada e acabou, é isso daqui. Se eu precisar de alguma coisa, o Espírito Santo vai falar comigo. Às vezes o Espírito Santo quer falar usando pessoas inferiores a nós. Mas ele acha que o Espírito Santo ele é tão importante, tão especial, que aquela imagem e semelhança de Deus, que foi criada por Deus, que está ao lado dele ou dela, aquela pessoa não é digna do Espírito Santo usar para falar. Deus vai falar direto comigo. Isso é orgulho, irmãos. Soberba, arrogância.
Romanos capítulo 12, versículo 16 está escrito: vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Está falando aqui, ei, você está bem? Você está num patamar elevado na vida? Opa, as amizades vão mudando? Sim. Ei, não esquece de ter amizades com os mais humildes também, viu? Está levando o patamar da sua vida? Ok, mas não esqueça de ter amizade com os mais humildes também. E também não se esqueça de uma coisa: você não sabe de tudo. Quando a pessoa tem essa humildade, irmãos, é impressionante como a vida dela é organizada, como o casamento é organizado, como as coisas delas em si são organizadas. Então, voltando para o início da mensagem, das 7 colunas, nós ministramos hoje a primeira, que é a humildade. Domingo que vem, nós iremos ministrar a segunda coluna. A segunda coluna é o conhecimento. O conhecimento. E eu tenho certeza que Deus irá falar, continuar falando tremendamente aos nossos corações. Aqui eu deixo o meu WhatsApp, código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Pai, obrigado, meu Deus, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Meu Pai, venha abençoar todas essas pessoas, que elas sejam alcançadas por Ti. Humildade. Às vezes estamos num patamar de arrogantes e não de humildes, nos sentindo melhores do que os outros, mais do que os outros. Senhor, nos ensina, nos guie, nos capacite. Quantas orientações o Senhor quer nos passar através de pessoas que aos olhos humanos são até mais humildes, pessoas que aos olhos humanos não têm experiência nenhuma, mas às vezes o nosso patamar de orgulho, a nossa posição está impedindo do Senhor falar. Temos que nos despir de todo orgulho. Temos, meu Deus, que ouvir, porque o Senhor quer usar pessoas para falar conosco. Abençoe, meu Pai, o Teu povo. Que esta primeira coluna seja edificada em cada coração. E no próximo domingo, a segunda coluna será ministrada. E eu te peço que o Teu povo compareça para ser abençoado por Ti. É o que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E você que crê, aplaude o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece, bem forte, que é para Jesus.